16, a partir do verso 23. Juízes, capítulo 16, verso 23. Eu quero ler esse texto rapidamente com você. Vou ler ali no telão. Então, os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Verso 24. Semelhantemente, vendo o povo, louvava o seu Deus, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. Verso 25. Sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres. Também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, e com a sua mão direita numa, e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes, e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte, do que os que matara em sua vida. Até aqui esse texto, até o verso 30. Esse texto nos fala de um homem que havia sido escolhido por Deus. Se você olhar para a história de Sansão, você vai observar que o nascimento de Sansão foi um milagre. O pai de Sansão era um homem chamado Manoá, da tribo de Dan. E a sua esposa era estéril, não podia ter filhos. E eles continuamente pediam ao Senhor por um filho, até que um dia um anjo se apresenta para aquela mulher e anuncia que ela geraria um filho. E que aquele filho seria consagrado ao Senhor desde o ventre da sua mãe até o dia da sua morte. E ele seria, como diz a palavra, um nazireu, um homem escolhido e separado por Deus. E quando nós olhamos lá em Números, no capítulo 6, lá a Bíblia nos diz o que é que um voto de nazireu ou de nazireado deveria conter. Aquela pessoa que fazia um voto, ainda que por um tempo determinado, não podia cortar o seu cabelo. Mas não era só isso. Ele não podia tomar vinho ou bebida forte, ele não podia nem mesmo comer uvas ou a casca da uva. Ele não podia se aproximar da uva. O nazireu não podia tocar num cadáver. O nazireu devia viver uma vida consagrada ao Senhor. E foi isso que Deus estabeleceu sobre a vida de Sansão. E Deus deu a Sansão uma unção sobrenatural. Quem sabe qual era a unção que Deus deu para Sansão? A força. Às vezes nós imaginamos que Sansão era um homem muito grande, muito com um tamanho descomunal, mas não, Sansão era um homem normal. Mas quando o Espírito Santo de Deus estava sobre ele, quando o Espírito de Deus tomava conta dele, ele tinha uma força sobrenatural. A ponto daquele homem ter matado um leão com as suas próprias mãos, diz a Bíblia. A história de Sansão está nos capítulos 13, 14, 15 e 16 de Juízes. Depois na sua casa você pode ler com calma. Um dia, aquele homem estava em uma cidade, na cidade de Gaza, e os seus inimigos armaram uma armadilha para pegá-lo, e ele arrancou os portões da cidade e carregou sobre os ombros. Certa feita, ele foi preso
pelos seus próprios irmãos judeus, da tribo de Judá, e foi entregue aos seus inimigos filisteus. E num dia, com uma queixada de um jumento, Sansão matou 1000 homens sozinho. Pensa numa unção. Pensa num poder que Deus havia concedido a esse homem, numa força descomunal. Mas quando nós olhamos para esse texto, Sansão está derrotado, Sansão está preso, Sansão está humilhado, feito de palhaço pelos seus inimigos. Os inimigos mandaram trazê-lo para se divertir com ele, para zombar dele. E ele estava cego, então tinha que ir um rapaz conduzindo ele pela mão, porque ele não conseguia enxergar nada. Como que isso foi acontecer? Um homem que havia perdido a sua unção e também perdido a sua visão. Como que isso aconteceu? Como que esse homem chegou a esse ponto? Você muito provavelmente já ouviu a sua história. Já ouviu a história de Sansão e Dalila? Como Dalila o traiu, entregou aos seus inimigos. Como que Dalila insistiu com Sansão, até que ele lhe contasse o seu segredo, até que ele abrisse o coração para quem não devia abrir. Eu costumo dizer, queridos, eu e minha esposa, nós atendemos muitos casais. E eu costumo dizer que essa relação com o sexo oposto, nós precisamos ter um cuidado muito grande. Porque se você observar na Bíblia, quem foi o homem mais sábio que já houve na Bíblia? Quem sabe dizer? Salomão. O que destruiu a vida de Salomão? Os relacionamentos com as mulheres estrangeiras. O homem segundo o coração de Deus, quem foi? Davi. O que destruiu a vida de Davi? Um adultério, por olhar para uma mulher que não era sua. O homem mais forte da Bíblia, Sansão, ele começa um relacionamento com essa mulher chamada Dalila. E por 3 vezes ele a engana, ele inventa alguma coisa que era o segredo da sua força. Até que um dia, Sansão diz: olha, nunca passou a navalha sobre a minha cabeça. No dia que cortarem meu cabelo, eu perco a minha força. E assim que aquela mulher fez Sansão dormir, ela chama um homem para cortar o cabelo de Sansão. E ele perde a sua unção. E no mesmo dia os inimigos furam os seus olhos. Porque, queridos, muitas vezes nós não observamos que nós buscamos tanto a unção de Deus, mas nós também temos que ter cuidado para não perder a visão. No texto que nós lemos, Sansão ora e pede a Deus a sua unção de volta, mas ele não pede a visão de volta. Eu fico pensando, quando eu leio esse texto, Deus é o Deus poderoso, é um Deus do sobrenatural, Deus do milagre. Será que Deus podia devolver a visão para Sansão? Será que Deus podia fazer um cego ver? Eu creio que sim. Mas Sansão não pede. Ele pede apenas a unção, a força, porque ele queria se vingar dos seus inimigos. E quando Deus lhe devolve a força, ele mata 3.000 filisteus e ele morre junto. E eu aprendo com esse texto, queridos, uma palavra que eu vi de um pastor há muitos anos atrás que ficou no meu coração. Unção sem visão gera morte. Unção sem visão gera morte. A unção na vida de Sansão foi restabelecida, mas não a sua visão. E aquilo gerou morte. Gerou a morte do próprio Sansão. Como é que Sansão perdeu a sua unção e perdeu a sua visão? Será que foi apenas no dia em que Dalila mandou cortar os seus cabelos e os seus inimigos furaram os seus olhos? Ou será que Sansão começou a perder a sua unção e a sua visão muito tempo antes? Quando nós olhamos para o texto, para a palavra de Deus,
nós observamos que Sansão, ele não perdeu a sua visão apenas no dia que cortaram seus cabelos. Eu acredito, a Bíblia não fala isso, é a maneira como eu interpreto, que Sansão achava que se ele cortasse o cabelo não ia dar nada, que não ia acontecer nada, porque senão ele não tinha contado para Dalila. Sabe por quê? Porque um nazireu não podia tocar num cadáver. E quando você vai lendo a história de Sansão, um dia ele mata um leão, e depois ele passa naquele cadáver do leão e havia mel, e ele toca naquele cadáver, porque ele gostava muito de mel. Sansão havia encontrado esse leão onde? No meio de uma vinha. Mas se você olha lá no livro de Números, no capítulo 6, um nazireu não podia ter contato com nada que fosse fruto de uma vinha. O que ele estava fazendo no meio de uma vinha? A Bíblia diz que um nazireu devia ser consagrado ao Senhor, mas Sansão entra numa cidade, vê uma prostituta, e ele passa a noite com aquela prostituta, e ele se contamina. Um homem que deveria ser consagrado. No dia em que Dalila corta os cabelos de Sansão, restava apenas isso de todos os votos dele. Era só isso que ele ainda não tinha quebrado. Todo o resto ele já tinha quebrado. Ele tinha se contaminado, ele tinha tocado em cadáver, ele tinha se envolvido com quem não devia. Então, a última coisa que faltava, como nós vimos na encenação, chegou um tempo que Deus olhou para Sansão e disse: Sansão, agora chega. Você descumpriu tudo que eu mandei, tudo que eu falei, tudo que o anjo apareceu para os seus pais e mandou. Então agora chega. Sansão também não perdeu a sua visão só no dia em que seus inimigos furaram seus olhos. Sansão já estava cego muito antes disso. Ele começou a perder a visão no dia em que ele começou a passear na cidade dos seus inimigos. E ele olhou para uma prostituta, olhou para uma mulher estrangeira, e ele a desejou porque a achava bela. Sansão já estava cego muito antes dos seus inimigos furarem os seus olhos, quando ele não viu que Dalila, tudo que ele dizia para ela que fazia mal para ele, aquela mulher fazia. Quando ele dizia: olha, se me amarrarem com cordas novas, então eu serei derrotado, acordava Sansão amarrado com 7 cordas novas. E ele não conseguia enxergar que aquela mulher o estava traindo. No dia que seus inimigos furaram seus olhos, ele estava simplesmente concluindo um processo de muito tempo que ele já não conseguia enxergar. Ele já não conseguia ver. Ele já não conseguia distinguir o certo do errado. E esse homem chega naquele lugar, nesse texto que nós lemos. E a única motivação que tem no coração desse homem é o desejo de vingança. Quando você olha para o texto, ele ora ao Senhor e diz assim: Senhor, me dá a minha unção de volta, para que eu me vingue desses filisteus, para que eu me vingue pela perda da minha visão, para que eu me vingue pelos 2 olhos que eles furaram. Quantas vezes, queridos, quantas vezes nós somos parecidos com Sansão? Quantas vezes o Senhor nos dá uma unção? Eu sou apaixonado pela igreja no lar, a igreja nos pequenos grupos, nas células, porque é o ministério, é o pastoreado, é o cuidado na mão do povo. Uma igreja que se reúne no templo e nas casas, como a igreja primitiva, ela precisa confiar na sua liderança. E a liderança, o pastoreio da igreja está na mão do povo quando se reúne nas casas. E Deus dá a cada um de nós uma unção. Há pessoas que oram e os enfermos são curados. Há pessoas que elas dão um abraço e aquele abraço traz cura. Há pessoas a quem Deus revela o mais íntimo do nosso coração e elas nos dão uma palavra e aquilo é um refrigério, é um bálsamo para o nosso coração. Mas quantas vezes nós menosprezamos essa unção? Quantas vezes nós desprezamos aquilo que o Senhor tem colocado sobre a mão de cada um de nós?
nas mãos dos pastores desta igreja, mas também nas mãos dos líderes e daqueles que não são líderes ainda, mas vão ser. Porque vão ajudar a cuidar desse rebanho que vai crescer e vai se multiplicar em nome de Jesus. Quantas vezes, queridos, nós oramos e queremos e pedimos a Deus: Senhor, nos dá unção, porque nós queremos provar para os nossos inimigos que nós somos capazes. Nós queremos provar que nós ainda somos capazes de fazer as coisas. E nós nos esquecemos, queridos, que nós precisamos da unção, mas nós também precisamos ter visão. Porque unção sem visão gera morte. Quantas pessoas vão se aproximar de Deus no dia do juízo final e dizer: Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos, em teu nome eu preguei, eu evangelizei, eu fiz tantas coisas. E Jesus vai dizer: não vos conheço. Jesus não vai dizer que não houve curas. Jesus não vai dizer que não houve libertação. Jesus não vai dizer que não houve milagre. Jesus não vai dizer que não houve unção, porque muitas vezes a unção de Deus, ela vem sobre pessoas que estão em pecado pela misericórdia de Deus. Porque o chamado e os dons de Deus são irrevogáveis, como diz a Bíblia lá em Romanos 11, 26. Mas a pessoa, aquela pessoa, ela já não está mais na presença de Deus. Já não tem mais a visão daquilo que Deus é, daquilo que Deus representa para a sua vida, do seu chamado, do seu ministério. E a pessoa perde a visão, mas continua com a unção. E unção sem visão gera morte. É por isso, queridos, que eu quero trazer essa palavra para você. E trazer essa palavra para você como igreja. Mas talvez você me diga assim: pastor, mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver com uma igreja que está celebrando, que está multiplicando pequenos grupos, que está crescendo, que está avançando? Queridos, isso tem tudo a ver. Desde o momento que eu entrei aqui, começou o louvor, e eu tenho visto a alegria das pessoas, é nítido que há uma unção nesse lugar. É nítido que a presença de Deus, o poder de Deus se manifesta nesse lugar. Não precisa nem ser profeta para perceber que há uma unção nesse lugar. Que aqui há pessoas que oram, que buscam a Deus, que se consagram, que jejuam, que realmente são adoradores. Sem contar, né, pastor, que aqui tem um monte de artista aqui, né? Um monte de apresentação, que tem um povo que tem uma veia artística aqui. Mas, queridos, além da unção, nós precisamos ter a visão correta do que é que Deus tem para nós como igreja. E aí, nesse ponto, eu quero abrir um parênteses aqui. E eu quero te contar um pouco do testemunho da minha igreja. Só para você entender como que isso é algo que nós temos aprendido ali em Paranaíba. Hoje a nossa igreja se chama Igreja Batista da Bênção. Nós temos lá em Paranaíba 73 anos. Eu acho que vocês aqui são mais novos que a gente. Durante muito tempo, queridos, nós éramos a primeira igreja batista em Paranaíba. E uma igreja extremamente tradicional. Uma igreja que durante aproximadamente 20 anos ela ficou exatamente do mesmo tamanho. Ela tinha 100 e poucos membros e ela ficou aproximadamente por 20 anos desse mesmo jeito. No ano 2000 nós começamos a trabalhar com pequenos grupos, com as células. 6, 7 anos depois nós paramos porque não deu certo, não funcionou. Em 2012, finalzinho de 2011, começo de 2012, nós voltamos a caminhar com os pequenos grupos. E naquela época, a pastora Divina estava aqui, estava até dizendo assim: você lembrou de alguma coisa? Porque eu e ela, nós começamos o PG1. E aí eu vi aqui o PG1, né? Nós começamos o PG1, naquela época chamava PG também. Nós começamos o PG1. E nós fomos avançando, aprendendo, multiplicando.
Hoje nós temos em Paranaíba, se eu não contei errado, da última vez que eu contei, 82 células, 82 pequenos grupos. Para a honra e glória do Senhor. Eu e minha esposa, nós cuidamos de 45 desses pequenos grupos, com a ajuda de coordenadores, supervisores. Nós temos 12 casais de líderes que eles não lideram um pequeno grupo, eles cuidam dos líderes. 9 casais de supervisores que cuidam dos líderes e 3 casais de coordenadores que cuidam desses 9 casais de supervisores. Nós temos, além dessas 45 células, mais 37, de acordo com a nossa última contagem, dos jovens, dos adolescentes. E temos células nas nossas congregações também, em São Sebastião do Pontal e Carneirinho. Nós passamos por uma transformação. Uma igreja que durante 20 anos ficou ali com 100 e poucos membros, hoje reúne nessas células, essas 82 células, cerca de 1.500 pessoas. Eu vou te mostrar um vídeo, vamos ver se a gente consegue colocar aquele vídeo, irmã? Isso, esse aí. Joga ali para o vídeo e apaga as luzes, se for possível. Esse vídeo que você vai ver é da nossa conferência de aniversário no começo do mês passado, no começo de novembro. Pode colocar, querido. Amém. Amém. Você deve ter visto que isso aí é uma construção. Você observou que ali está acontecendo uma construção. Ali vai ser o nosso novo templo. Esse templo vai ter capacidade para 1.700 pessoas. Se apertar um pouquinho, a gente vai pôr 2.000 pessoas lá dentro. Espero que não seja preciso fazer esse arroxo, né? Esse aperto. Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque, queridos, essa é uma igreja que há 15 anos atrás era uma igreja com 100 pessoas, 100 e poucas pessoas. Era uma igreja que havia 2 famílias que tinham fundado essa igreja há 70 e poucos anos atrás. 15 anos atrás não fazia 70, né? Fazia menos de 60. Mas que tinham fundado essa igreja. Era uma igreja que, todo tipo de problema que você pensar numa igreja que tem problema que acho que vocês nem imaginam de ter, que a gente tinha lá. Se Deus pôde fazer isso numa igreja tradicional, veja, não tem nada, não vou falar mal de igreja tradicional aqui, eu estou contando a realidade da nossa igreja. Lá era uma igreja tão tradicional, mas tão tradicional que o Espírito Santo, para fazer alguma coisa lá, tinha que fazer um estudo bíblico primeiro, para não cometer nenhuma heresia.
né? Senão, nada podia, porque a Bíblia não permitia. Uma igreja que teve que ter uma abertura para os dons, para o agir, para o mover sobrenatural do Espírito Santo. Uma igreja que teve que abrir a sua visão. Uma igreja que teve que entender aquilo que Deus tem para nós como igreja lá naquela cidade. Porque em todo lugar Deus precisa de um povo, querido. Deus precisa de um povo. Não precisa ser grande, não precisa ser forte, não precisa ser nem numeroso, mas ele precisa de um povo para transformar a história de uma cidade. Mas precisa de alguém que tenha unção e alguém que tenha visão. Nós precisamos ter unção e nós precisamos ter visão. Nós precisamos aprender com Sansão que apenas a unção sem visão gera morte. Eu não estou aqui, queridos, a desmerecer a unção sobrenatural, o agir sobrenatural do Espírito Santo de Deus. É lógico que nós devemos buscar. É óbvio que nós devemos buscar, porque é isso que vai transformar realmente a vida das pessoas. É a graça do nosso Senhor Jesus. É o amor do nosso Deus, o Pai. É a comunhão, a consolação do Espírito Santo. Nós precisamos buscar isso. Mas nós precisamos ter a visão correta. E como uma igreja que deseja crescer, como uma igreja não apenas que deseja crescer, mas que vai crescer em nome de Jesus, que tem sido uma igreja no templo e nas casas como vocês têm sido aqui em Cacilândia. O que é que nós podemos aprender com a história de Sansão? Onde foi que esse homem com tanta unção se perdeu, mas que nós precisamos aprender e entender para não cair nesse mesmo erro? A primeira coisa que me chama a atenção é que numa igreja que trabalha, que se estrutura no templo e nas casas por meio de pequenos grupos, ninguém pode caminhar sozinho. Ninguém pode caminhar isolado. Se você olha para a vida de Sansão, aquele homem, todas as batalhas de Sansão, ele lutou sozinho. Pode observar. Sansão matou 1000 homens sozinho. Ele enfrentou um leão sozinho. Ele matou 30 homens numa outra cidade sozinho. Não tem uma luta de Sansão que tem alguém do lado dele. Ele sempre está sozinho. E queridos, quando é que o inimigo nos tenta? Quando é que o inimigo tenta nos destruir, roubar a nossa unção e a nossa visão? Quando que o inimigo nos derrota? Quando nós nos isolamos, nos desconectamos do corpo de Cristo. Quando Eva foi tentada, quando ela estava lá sozinha, batendo papo com a serpente. Então, queridos, nós não podemos andar sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos caminhar em unidade. Nós precisamos caminhar juntos. Nós precisamos aprender uns com os outros. Se você na sua vida, isso serve para os pequenos grupos, para a liderança, mas serve para a tua vida individual. Se você tem caminhado sozinho, querido, por favor, reflita na sua vida. Mude o seu comportamento. Às vezes você carrega coisas, você carrega tentações, você carrega pecados, você carrega lutas, crises, medos. Você carrega ansiedades no seu coração e você não tem ninguém para você abrir teu coração. Porque quem anda sozinho, chega uma hora, sabe o que faz? Faz igual Sansão, abre o coração para quem não devia. Abre o coração para quem não merece. Expõe a sua intimidade, a sua vida para alguém que não teme a Deus. Sansão não tinha ninguém para aconselhar ele. Sansão não dava ouvidos nem a seu próprio pai. E aí ele vai lá e abre o coração dele para Dalila, para uma mulher estrangeira que não temia Deus e que não valorizou e não honrou aquilo que o Sansão estava entregando na mão dela, que era o segredo da sua força. Nós não podemos andar sozinhos. Nós precisamos caminhar juntos. Outra coisa, queridos, nós precisamos andar debaixo de autoridade. Uma igreja que entrega o pastoreio, a liderança nas mãos do povo. Os líderes precisam ser muito leais. Os líderes têm que ter uma lealdade com o seu pastor, com a sua liderança. Porque, queridos, nós precisamos entender o que é autoridade. Eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha função, eu tenho o meu cargo. Mas se eu saio lá da minha cidade e venho
aqui para Cacilândia, na estrada, e um policial rodoviário federal me para nessa estrada, quem que é a autoridade? É ele. Eu estou lá num lugar para assistir um filme, né? Quem assistiu o filme A Forja aqui, tem uma pessoa ali cuidando de receber os ingressos, de dizer se entra, se não entra. Quem é a autoridade naquele lugar? Aquela pessoa. Não é uma questão de quem sabe mais, não é uma questão de quem estudou mais a Bíblia, não é uma questão de quem ganha mais ou quem ganha menos, mas da posição que a pessoa está e daquele papel que ela representa. O policial ali na rodovia representa a autoridade do Estado. A pessoa que está lá numa portaria representa aquela empresa que está organizando aquele evento. Assim é na nossa vida, nós precisamos caminhar debaixo de autoridade. Sansão não se sujeitava a ninguém. O dia que ele olha uma mulher que era filisteia e ele decide se casar, o pai dele fala: Sansão, escolhe alguém do teu povo. Mas ele diz: não, é essa mulher que me agradou a minha vista, agradou a minha visão. E ali ele já estava começando a perder a sua visão, porque não se sujeitava à autoridade de ninguém. Ah, o meu pai é uma pessoa muito simples. Ah, o meu pastor é muito simples. Não, o meu pastor não sabe, o meu líder lá no grupo não sabe o que eu enfrento. Então eu vou tomar as minhas decisões. Não é assim, querido. Nós precisamos ter a visão correta. Eu quero que você entenda isso. A visão da nossa igreja não são as células. A visão da nossa igreja é cumprir a grande comissão do Senhor. É pregar o evangelho a toda criatura, é fazer discípulos de todas as nações, é batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é ensiná-las a guardar tudo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Essa é a nossa visão como igreja. Mas como é que nós fazemos isso? No templo e nas casas, por meio de uma estratégia, por meio de uma organização, de uma estrutura. E a gente vinha conversando isso no caminho. Quando você vai lá olhar 2 Crônicas capítulo 9, a rainha de Sabá vai conhecer Salomão. E ela tinha ouvido falar muitas coisas de Salomão. Mas o que é que chama a atenção da rainha de Sabá? A sabedoria de Salomão e a maneira como ele organizava o seu palácio. Até as roupas dos serviçais, dos servos de Salomão, chamou a atenção da rainha de Sabá. Como eles se organizavam, como eles se estruturavam. E a gente dizia no caminho algo que a gente tem buscado como igreja. É fazer o simples, o básico, com excelência. É fazer algo que não precisa ficar ostentando, não precisa de luxo. Nós fazemos algo simples, mas aquilo que nós fazemos é com excelência, porque é para Deus. Nós fazemos com organização, fazemos com estrutura, porque nós entendemos que somos uma igreja que precisamos da unção do Espírito Santo, mas também precisamos ter a visão correta. Precisamos entender o que o Senhor deseja de nós e onde nós queremos chegar como igreja, onde nós queremos alcançar. Queridos, nós precisamos aprender. Aprendemos com os erros de Sansão. Não podemos andar sozinhos. Não podemos andar a não ser debaixo de autoridade. Não podemos andar em rebeldia. Mas nós também aprendemos com Sansão a importância da motivação do nosso coração. Quando Sansão ora e ele pede a Deus: Senhor, devolve a minha força, só mais esta vez. Qual é a motivação do coração dele? Para que ele queria a sua força de volta? Ele queria se vingar. Mas não foi assim que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Assim como Sansão, Jesus Cristo foi aprisionado, humilhado, espancado. Ele foi ferido pelos seus inimigos e foi crucificado. Mas ao contrário de Sansão, Jesus olha para os seus inimigos, aqueles que momentos antes o estavam esbofeteando no rosto, e ele diz: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A Bíblia diz que o Senhor Jesus nos amou, queridos, e nos amou até o fim. E Ele nos ama a tal ponto, de uma tal maneira, que entregou a sua vida na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça,
Não morra como Sansão e aqueles filisteus morreram. Não se percam, mas tenham a vida eterna em Cristo Jesus. Se o que nós queremos é uma unção para mostrar que nós somos melhores, para mostrar que nós podemos ser uma igreja que cresce, para mostrar que nós podemos ser maiores ou melhores que os outros, então tem algo muito errado no nosso coração. O desejo do nosso coração precisa ser semelhante a Cristo. Nós precisamos ser, queridos, parecidos com Cristo. Eu quero pedir que você feche os seus olhos. Eu quero que você faça uma reflexão. Com quem você tem se parecido mais? Você tem se parecido com Sansão? Um homem que caminhava, passeava, frequentava os lugares que os inimigos do povo de Deus frequentavam? Você tem se parecido com Sansão ou com Jesus? Que ele queria estar no templo, na casa do Pai. Quando José e Maria, certa feita, o levaram a Jerusalém e o perderam, foram encontrar Jesus onde? No templo. Mas Sansão não, Sansão sempre queria estar lá, no meio dos filisteus, onde os inimigos do povo de Deus estavam se divertindo. Será que você tem agido como Sansão? Você quer andar sozinho? E você diz assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ninguém tem que dar palpite na minha vida, eu consigo resolver. E talvez assim você está perdendo a sua visão. Você está perdendo a sua unção. Há pessoas que estão perdendo a sua família. Há pessoas que estão perdendo aquilo que Deus entregou para elas de mais precioso. Mas não foi de uma vez na vida de Sansão, e talvez não seja de uma vez na sua vida. Mas chega um ponto em que não tem mais retorno. Chega um ponto em que o inimigo fura os seus olhos e você não consegue enxergar mais nada. Será que você tem sido como Sansão? Que não tem valorizado aquilo que Deus diz, porque às vezes parece besteira. Não pode beber, não pode tocar num morto, não pode cortar cabelo. Que regra mais boba. Quantas pessoas estão dentro da igreja dizendo assim, mas por que essas regras? Por que essas coisas que tem que ser assim, tem que ser assado? Isso é uma bobagem, eu vou fazer do meu jeito. Mas Jesus Cristo foi diferente. Ele chega diante do Pai no Getsemane e ele disse assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas acima de tudo, meu Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Será que nós conseguimos, queridos, fazer essa oração que o Senhor Jesus fez? Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Ou nós ficamos aqui como a irmã Vanessa, né? Que nós entregamos o trono da nossa vida para Jesus e depois nós vamos lá e sentamos. Eu sei que não é a Vanessa, é só uma personagem. Com quem você tem se parecido? Você tem se parecido com Sansão? Às vezes Deus tem te chamado, tem colocado unção sobre a tua vida. Deus tem te abençoado, te deu uma família, te deu filhos, te deu esposa, te deu marido. Deus te deu uma vida abençoada. Mas muitas vezes você tem lançado isso fora, porque você tem caminhado do seu jeito e não do jeito de Deus. Porque você tem perdido a visão. E você às vezes não se dá conta de que essas coisas vão se perdendo na nossa vida. Muito aos poucos, muito devagar. Eu quero fazer um momento de oração. Não, eu quero fazer 2 momentos de oração. O primeiro momento de oração é para você que precisa entregar a sua vida para Jesus. Talvez você tenha frequentado um PG, você tenha ido numa casa, você tenha ouvido tantas coisas. Às vezes você vem aqui ao culto, você ouve as pessoas pregando, e tem hora que você acha estranho, tem hora que você acha que até é bonito que estão pregando. Mas Jesus Cristo ainda não é o Senhor da sua vida. E eu quero dizer para você, querido, que o Senhor tem unção para a tua vida, mas Ele também quer te dar visão. Ele quer que você veja e você tenha discernimento da realidade espiritual. Porque o homem natural não pode entender a realidade espiritual. Mas apenas aqueles que são nascidos da água e do Espírito podem ver a Deus. Então eu quero pedir no seu lugar, feche seus olhos. E eu quero, nesse instante, dar a oportunidade para você que deseja hoje entregar a sua vida a Jesus e dizer, Senhor, eu quero
Eu quero essa salvação. Eu quero que o Senhor venha habitar no meu coração. Eu quero que o Senhor venha tomar conta da minha vida. Eu quero que o Senhor esteja comigo, não apenas de vez em quando, como era com Sansão, mas todos os dias. A tua presença. Eu quero sentir a tua presença, o teu amor e a tua graça na minha vida. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, erga uma das suas mãos em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Se você está aqui e sabe que você tem que entregar a tua vida, não se preocupe com o que as pessoas vão dizer. Não se preocupe com o que as pessoas vão achar. Tome uma decisão hoje ao lado de Cristo. Se você deseja entregar a sua vida, erga uma das suas mãos. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Se você está aqui e precisa se reconciliar com Cristo, você tem andado longe dos caminhos de Deus. Você talvez um dia já entregou a sua vida a Jesus. Você, amém, glória a Deus. Talvez você já foi até batizado nas águas. Mas você entende que você precisa voltar para os caminhos de Deus. Erga uma das suas mãos, eu quero entregar, eu quero orar por você. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, pode erguer sua mão. Pode erguer sua mão, se coloque de pé. Você que no seu lugar ergueu sua mão, se coloque de pé. Eu quero orar pela sua vida. Pode se colocar de pé. Não